eletricidade. A gente usa para absolutamente tudo, né? Mas para muita gente ainda parece uma coisa meio mágica, um mistério. A boa notícia é que por trás de toda essa complexidade existem algumas leis. Poucas leis, super simples e elegantes, que governam o funcionamento de tudo, desde o celular que está no bolso até a automação de uma fábrica inteira. Hoje a gente vai decifrar essas leis juntos. Certo. Então, qual o nosso roteiro? Primeiro, vamos usar uma analogia bem bacana com a água, para a gente conseguir enxergar o que é invisível. Depois, vamos conhecer a lei mais importante de todas, a famosa lei de Ohm. Na sequência, a gente entende as regras de trânsito dos elétrons, que são as leis de Kirchhoff. E para fechar com chave de ouro, vamos ver tudo isso funcionando num exemplo prático, lá do chão de fábrica. Vamos nessa? Então, começando pelo começo, nossa primeira parte, eletricidade como água. Uma analogia para a gente entender o invisível. A grande pergunta, né? Como é que a eletricidade funciona de verdade? Olha, o melhor jeito de começar a entender isso não é com um monte de fórmula complicada. É com algo que todo mundo conhece muito bem: o fluxo de água passando por canos. A comparação é quase perfeita, olha só. Pensa na tensão, que a gente mede em volts, como se fosse a pressão da água dentro de um cano. É a força que fica ali, empurrando. Já a corrente, em amperes, é o fluxo de água em si, sabe? A quantidade de água que passa por um ponto a cada segundo. E a resistência em ohms. Imagina que esse cano, de repente, fica bem mais estreito. Ele cria um obstáculo, dificulta a passagem da água. Essa é a resistência. É uma relação bem simples. A tensão empurra, a corrente flui e a resistência tenta limitar esse fluxo. Isso nos leva direto para a segunda parte. A lei fundamental de Ohm. É a relação que conecta tudo isso que a gente acabou de ver. Vamos aprofundar um pouquinho em cada um desses conceitos. Primeiro, a tensão elétrica, o V. Como a gente viu, ela é a força, é o empurrão que faz os elétrons se moverem. Num ambiente industrial, por exemplo, a tensão de uma máquina diz muito sobre o potencial de trabalho dela. Mais tensão, mais força disponível. Aí vem a corrente elétrica que a gente representa pela letra I. Se a tensão é o empurrão, a corrente é o movimento de fato. É o fluxo organizadinho dos elétrons passando por um fio. É a corrente que realmente transfere a energia para fazer o trabalho, seja para acender uma luz ou para girar um motor pesado. E fechando o trio, temos a resistência, o R. Ela nada mais é do que a oposição natural que qualquer material oferece para a corrente passar. É tipo um atrito elétrico. Todo e qualquer componente, até um simples fio, tem uma certa resistência. E essa propriedade não é só um problema, não. Ela é super importante para a gente conseguir controlar e proteger os circuitos. E aqui está a mágica que conecta esses três conceitos de um jeito perfeito. A lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência multiplicada pela corrente. Essa equação, gente, é a base de toda a engenharia elétrica. Se a gente conhece dois desses valores, a gente sempre consegue descobrir o terceiro. É uma ferramenta de projeto e diagnóstico que é poderosa demais. Vamos ver um exemplo bem prático. Pensa num aquecedor industrial daqueles para tratamento térmico de peças. A gente sabe que ele está ligado numa rede de 220 volts e que ele está puxando uma corrente de 22 amperes. Como um engenheiro faria para descobrir a resistência desse equipamento? Simples, usando a lei de Ohm. A gente dá uma rearranjada na fórmula, a resistência vai ser a tensão dividida pela corrente, ou seja, 220 dividido por 22, o que nos dá exatamente 10 ohms. É assim que a teoria vira realidade no dia a dia. Tudo bem, vamos para o nosso terceiro tópico, as regras de trânsito elétrico, mais conhecidas como as leis de Kirchhoff. Se a lei de Ohm é a regra fundamental, as leis de Kirchhoff são tipo as regras de trânsito para circuitos um pouco mais complexos. E são só duas, bem simples, baseadas em princípios de conservação que a gente vê na natureza. A primeira, a lei das correntes, cuida dos nós, que é qualquer ponto onde os fios se encontram e a corrente precisa se dividir. A segunda, a lei das tensões, analisa as malhas, que são os caminhos fechados que a corrente pode fazer. Ou seja, uma lei para as encruzilhadas e outra para os quarteirões. A definição formal da lei das correntes de Kirchhoff, a LKC, pode soar um pouquinho técnica. Ela diz que a soma algébrica das correntes que chegam ao nó é igual à soma algébrica das correntes que saem desse nó. Mas, traduzindo para o bom e velho português, em qualquer junção de fios, a quantidade de corrente que entra tem que ser exatamente a mesma que sai. Simples assim. Nenhum elétron some no meio do caminho ou fica parado ali. É um princípio de conservação perfeito. O que entra tem que sair. Agora,
Vamos para a segunda lei, a das tensões, a LKT. O que o Kirchhoff disse foi: a soma algébrica das tensões em qualquer malha fechada de um circuito elétrico é igual a zero. E, de novo, vamos simplificar. O que isso quer dizer é que, em qualquer circuito fechado, a tensão que a fonte de energia fornece tem que ser totalmente consumida pelos componentes do circuito. A energia não some. A força que a bateria ou a tomada dá é igual à soma das quedas de força em cada resistor, em cada lâmpada, em cada motor. É um balanço de energia perfeito. Quarta e última parte, as leis em ação. Chegou a hora de ver como tudo isso se encaixa num cenário industrial de verdade. Então, vamos imaginar o chão de uma fábrica de carros. Lá, a gente tem um barramento de energia, que é tipo uma régua de tomadas gigante, super robusta, alimentando 3 motores elétricos que são cruciais para a linha de montagem. Existe um sensor bem na entrada desse barramento, e ele está nos dizendo que a corrente total que está sendo puxada para alimentar os 3 motores juntos é de 180 amperes. A equipe de manutenção já fez a medição dos 2 primeiros motores. Eles sabem que o motor 1 está consumindo 70 amperes e o motor 2 está com um consumo de 50 amperes. Mas e o terceiro motor? O consumo dele, por algum motivo, é uma incógnita. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente descobre quanto a corrente está indo para o motor 3 sem precisar ir lá e medir diretamente nele? A resposta, claro, está em uma das leis que a gente acabou de aprender. E a solução está na lei das correntes de Kirchhoff. O barramento de energia é o nosso nó. A gente sabe que a corrente total que entra nele é de 180 amperes, e essa corrente se divide para alimentar os 3 motores. Logo, os 180 amperes que entram têm que ser iguais à soma dos 70 do primeiro motor, mais os 50 do segundo, mais a corrente desconhecida do terceiro. A conta fica fácil, né? 180 menos 70 menos 50, o resultado é 60 amperes para o motor 3, sem chute, sem adivinhação, apenas aplicando uma lei fundamental. O legal é que a eletricidade deixa de ser um mistério e vira uma linguagem com regras muito claras. E agora, conhecendo essas regras do jogo, que circuitos ao nosso redor começam a fazer mais sentido? Desde o carregador do notebook até a fiação de uma casa inteira, a lógica é exatamente a mesma. O que mais a gente consegue ler e decifrar por aí agora?